Olá, 2020, o ano que foi marcado pela maior crise de saúde da história. Uma pandemia provocada por um vírus que desafia a ciência tirou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. O Brasil foi um dos países mais atingidos. No Rio de Janeiro, medidas de fechamento do comércio e de isolamento social foram adotadas pelas autoridades municipais e estaduais. Hospitais de campanha foram construídos para receber pacientes infectados pelo novo coronavírus. A Câmara Municipal do Rio também adotou medidas restritivas e as sessões passaram a acontecer de forma virtual. A música popular brasileira perdeu dois grandes representantes, Aldir Blanc e Moraes Moreira. Marcelo Crivella foi derrotado nas urnas e a Câmara de Vereadores ganhou uma nova composição com 33% de renovação. No esporte, festas para o Maracanã, que há 70 anos era inaugurado, e para o Rei Pelé, que completou 80 anos. A Rio TV Câmara também teve motivos para comemorar. A emissora inaugurou um canal digital na TV aberta, com programação 24 horas por dia. Começa agora a Retrospectiva 2020. Água amarelada e com cheiro de terra. 2020 começou com uma crise no abastecimento da SEDAI que atingiu os moradores da região metropolitana do Rio. A suspeita era de que as alterações na qualidade da água tivessem sido provocadas pela geosmina, uma substância produzida por algas. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro começou a pulverizar carvão ativado na estação de tratamento do Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira. No entanto, a SEDAI não informou um prazo para que o odor e o sabor da água voltem ao normal. O material de carbono vai atuar para que a água não chegue mais às torneiras, escurecida e com cheiro causado pela geosmina. Esse composto orgânico, resultado da presença de cianobactérias na água, que se alimentam de algas ou coliformes fecais, é, de acordo com a SEDAI, a causa das alterações verificadas desde o começo do ano por moradores de bairros do Rio e de 6 municípios da Baixada, mas não oferece risco à saúde, ainda segundo a companhia. A crise levou a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal a promover uma reunião durante o recesso parlamentar. Com o objetivo de entender o porquê da má qualidade da água da SEDAI fornecida aos moradores da cidade, vereadores se reuniram com técnicos da UFRJ e pesquisadores da Fiocruz. Desde o início de janeiro, a água que sai das torneiras apresenta uma cor amarelada e, em alguns casos, tem cheiro e gosto de terra. Essa mudança tem colocado em dúvida a qualidade da água que vem do rio Guandu para abastecer a cidade. A gente não tem um histórico de contaminação da água dos últimos 20 anos. Então a gente não sabe qual é a quantidade e qual é a qualidade dessa contaminação. O diretor do Instituto de Microbiologia da UFRJ, Marcos Miguel, diz que os motivos para a má qualidade da água podem ser vários, como, por exemplo, a deficiência no tratamento de resíduos de esgoto, a degradação do meio ambiente e até mesmo por uma falha técnica pontual. Esse evento deixou claro a fragilidade do processo, ou seja, nós temos que pegar esse momento e entender que isso não pode se repetir, porque a quantidade de vidas envolvidas, né, e de dinheiro envolvido para consertar, né, para resolver essa saúde é muito alta. Mas a pergunta que não quer calar é o que está acontecendo com a qualidade da água da SEDAI. Representantes da sociedade civil e de instituições públicas não conseguiram chegar a uma resposta. Quando a gente convocou essa reunião, uma das nossas ideias era que a gente sairia daqui sabendo o que está acontecendo com a água. E, na verdade, uma das principais conclusões dessa reunião é que hoje não existe um sistema de monitoramento da qualidade da água, né, na nossa cidade que possa responder essa pergunta. Em junho, o laudo de um estudo feito por pesquisadores da UFRJ revelou que os problemas com a qualidade da água não foram provocados pela geosmina, e sim por uma substância parecida. A pesquisa encontrou uma forte presença de esgoto doméstico e de poluição industrial. Alagamentos, queda de árvores, mortes e destruição. As chuvas de verão voltaram a castigar o Rio de Janeiro.
A Zona Oeste foi a região mais atingida pela chuva, que começou no final da tarde deste sábado. O sistema Alerta Rio registrou quase 160% da chuva esperada para fevereiro nas estações Santa Cruz e Bangu, entre as 5 da tarde de sábado e as 2 da manhã desta segunda-feira. Moradores registraram os estragos por toda a cidade. A represa e a adutora do açude do Camurim, no Parque Estadual da Pedra Branca, se romperam. Cerca de 100 famílias ficaram ilhadas na região conhecida como Santa Maria, na Zona Oeste, por causa do rompimento. O prefeito Marcelo Crivella visitou Realengo, um dos bairros que mais sofreram com o temporal. Antes da entrevista, ele foi atingido por lama atirada por um morador. O prefeito responsabilizou a população por parte das enchentes na cidade. Se as pessoas não jogarem lixo nas encostas, na beira do rio e não jogarem lixo no bueiro, nós vamos ter muito menos problema nas chuvas. A culpa é de grande parte da população que joga lixo nos rios correntemente. A Unidos do Viradouro foi a grande campeã do Carnaval de 2020. A escola de Niterói conquistou o 2º título no grupo especial. A pontuação no quesito evolução, segundo o critério de desempate, garantiu o título. Uma disputa acirrada, ponto a ponto, com a Grande Rio e a Beija-Flor, valorizou ainda mais a vitória. No final, alcançou 269,6 pontos, a mesma da segunda colocada, a Grande Rio. Com um desfile empolgante, a escola exibiu um enredo feminista, mostrando a força da mulher negra por meio do trabalho das ganhadeiras de Itapuã. O enredo Viradouro de Alma Lavada, dos carnavalescos Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira, levou para a avenida a história das mulheres que homenageiam as escravas que vendiam comida e lavavam roupas em Salvador, no século XIX. Com o dinheiro, compravam a liberdade de outras mulheres escravizadas. O samba teve influência do afoxé e a Viradouro ensaboou, quarou e lavou a alma na Sapucaí 23 anos depois. Imaginar ganhar, a gente imagina, né? Mas na hora é muito lindo assim por dentro que a gente sente. Já os desfiles previstos para fevereiro de 2021 foram adiados pela Liga das Escolas de Samba. O motivo é a pandemia do novo coronavírus. No momento, nós sabemos que o evento de grande aglomeração não está permitido. E sabendo que também até fevereiro não deverá ocorrer em função do que se desenha nesse momento. Então, também as escolas não teriam, a partir de agora, mais prazo para definir isso lá na frente. Então, ao invés de cancelar, nós estamos tentando adiar para que haja a alternativa de um evento festivo, se for possível haver comemoração. No momento, não é momento de comemoração alguma. Em fevereiro, a Câmara do Rio instalou a primeira CPI do ano. Na mira dos vereadores, os aplicativos de transporte de passageiros. A CPI busca investigar qual o faturamento das empresas de aplicativo e qual o retorno que elas dão ao município. Além de fazer todo esse adensamento, não paga imposto algum, vai tudo para fora do país. E uma coisa mais grave ainda, né, gerando um trabalho precário, né, uma precarização do trabalho, perdão. O motorista trabalha 12, 14 horas para ganhar R$1.500, R$2.000, não consegue se aposentar, fica doente. Quer dizer, que tipo de emprego é esse? Isso não é emprego. Outras 3 CPIs foram instaladas em março. A CPI da Orla Rio apura denúncias de irregularidades nos contratos de concessão da Prefeitura com a empresa Orla Rio, responsável pela administração dos quiosques na orla da cidade. Outra CPI investiga as suspeitas de sonegação fiscal do ISS no município do Rio. Os vereadores também instalaram uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as denúncias de maus tratos a animais no zoológico. Mortes, dor e tristeza. Em 2020, o mundo viu o aterrorizado surgimento de um novo vírus. Surgido na China, o novo coronavírus se espalhou rapidamente, fazendo vítimas em vários países. O assunto dominou o noticiário durante o ano. No Rio de Janeiro, o número de casos suspeitos de coronavírus subiu de 9 para 17. Todos os casos estão sendo monitorados de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O governador Wilson Witzel decretou o estado de emergência no Rio por causa da epidemia. Neste primeiro dia útil, após o decreto estadual que suspendeu as aulas nas redes pública e privada de ensino em todo o Rio de Janeiro, locais que costumam ter grande concentração de estudantes amanheceram assim, vazios. Não demorou e o país registrava o primeiro caso de coronavírus.
um homem de 61 anos, morador em São Paulo, recém-chegado da Itália. O Ministério da Saúde alertava para a importância dos cuidados com a higiene. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. Pouco tempo depois, o governo do Rio confirmava o primeiro caso no estado. Caso importado de uma paciente que esteve em área de transmissão, que foi a Itália. Ela segue bem do ponto de vista de quadro de saúde, é um quadro de saúde estável, uma forma branda, como são 85% dos casos de infecções por coronavírus. Portanto, ela segue um isolamento domiciliar, os contatos familiares vêm sendo acompanhados, nenhum até o momento desenvolveu sintomas respiratórios, então a população pode seguir tranquila, não é nenhum motivo para pânico. No plenário da Câmara de Vereadores, a reação foi imediata. Nós estamos diante de uma gravíssima situação, que ainda não chegou no momento mais crítico aqui no Brasil, vai chegar nas próximas 2 semanas, e nós precisamos todos tomar providências. Não é hora para pânico, não é hora para correria, não é hora para fechar comércio, não é hora para cancelar evento, não. É hora para ficar preparado, é hora para saber que realmente ele vai chegar na gente. Penso que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem que convocar a secretária de Saúde para vir aqui e debater, discutir, mostrar aquilo que está sendo feito. Uma situação extremamente grave. Quer dizer, nesse momento, os países do norte estão em temperaturas frias, os nossos aqui em temperaturas mais calientes, né? Então, a tendência vai ser que o coronavírus entre de uma maneira muito forte nos países do sul, no caso do Brasil, e diminua nos países do norte. Em março, a OMS declarou a pandemia da Covid-19. Em todo o mundo, medo e preocupação. E um desafio mobilizava a comunidade científica. Como deter o avanço do novo coronavírus? No Rio, Prefeitura e Governo do Estado publicaram decretos com medidas de combate à doença. As aulas foram suspensas nas redes pública e particular de ensino. Tomamos a decisão, juntamente com o secretário Pedro Fernandes e o secretário Léo Rodrigues, para a suspensão das aulas, antecipando o recesso, que são as férias escolares. Vamos antecipar as férias escolares a partir de segunda-feira, pelos próximos 15 dias, a fim de que nós avaliemos se há necessidade de prorrogar por mais 15 dias. O carioca começava a enfrentar uma nova realidade, o isolamento social. As medidas restritivas fecharam comércios, shoppings e pontos turísticos. Festas e shows foram suspensos. A ordem é evitar aglomerações. Você vai conferir agora 2 reportagens que mostram o momento na cidade no início das ações de combate à Covid-19. O Rio amanheceu com uma cara diferente nesta segunda-feira. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram para as ruas pedir que as pessoas voltassem para casa. Foi assim na praia. Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede à população que evite a aglomeração nas praias. E também na Praça Mauá, que atrai muita gente por causa do Museu do Amanhã. Bom dia. Aqui é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Solicitamos à população que evite grandes aglomerações em locais públicos. O momento é de conscientização. Faça a sua parte. À tarde, o governador Wilson Witzel decretou o estado de emergência no Rio por causa da epidemia. Isso significa que, a partir de agora, o governo tem liberdade para tomar medidas restritivas, contratar profissionais e comprar equipamentos sem licitação. Entre as outras medidas que ainda podem ser tomadas está o fechamento da capital. A ideia é impedir que novas pessoas sejam contaminadas no interior do estado. De acordo ainda com um decreto do governador, os pontos turísticos do Rio estarão fechados a partir desta terça-feira. Entre eles, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Roda Gigante Rio Star e o Museu do Amanhã.
Os shoppings se juntam aos teatros e cinemas, proibidos de abrir desde sexta-feira. E também não vão funcionar. Apenas as praças de alimentação ficarão abertas. Bares e restaurantes devem reduzir o movimento em pelo menos 30%. Eles devem dar prioridade ao serviço de entrega e incentivar as pessoas que levem a comida para casa. O governador decidiu oferecer ajuda de 320 milhões de reais para pequenos e microempresários. Na avaliação do governo do estado, esse grupo será o mais afetado financeiramente com a epidemia. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, até às 15h50 desta segunda-feira, foram registrados 234 casos novos do coronavírus no Brasil, 31 deles no estado do Rio. Em coletiva com a secretária municipal de saúde, o prefeito Marcelo Crivella disse que destinou 200 milhões de reais para a compra de insumos para os hospitais municipais. De acordo com a secretária, o hospital de referência para o tratamento do coronavírus no município será o Ronaldo Gazola, em Acari. Onde há o plano de, em 30 dias, dedicá-lo exclusivamente com 370 leitos a pacientes que necessitem de cuidados intensivos e semi-intensivos, concentrando ali a expertise e as equipes da Secretaria nesse tratamento dedicado aos pacientes. Parece aquela primeira semana do ano em que muita gente aproveita alguns dias para emendar feriado e fim de semana. Mas não são férias. O município do Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção desde a última sexta-feira por precaução. Entre as medidas anunciadas para conter a disseminação do coronavírus estão a recomendação de trabalho remoto, além de jornadas alternativas, mudando completamente o cenário do centro da cidade. Não tem passageiro, não adianta você ficar aqui. Nós somos 20 carros aqui na cooperativa, só estão trabalhando 4. E você vê dos 4 estão aqui parados, só um que saiu e já voltou. A concessionária que administra o serviço de barcas registrou uma queda de aproximadamente 35% na demanda em relação à média das segundas-feiras. 36 mil passageiros deixaram de circular pelos trens da Supervia, o que corresponde a um movimento 18% menor do que no início de semana comum. Neste primeiro dia útil, após o decreto estadual que suspendeu as aulas nas redes pública e privada de ensino em todo o Rio de Janeiro, locais que costumam ter grande concentração de estudantes amanheceram assim, vazios. Durante o fim de semana, cinemas, teatros e estabelecimentos culturais foram obrigados, pela mesma medida, a ficar de portas fechadas. Bares e restaurantes devem respeitar a distância de pelo menos 1 metro entre as mesas e cadeiras, mas nessa segunda-feira faltou cliente. Em pleno calor do fim de verão, os cariocas, quem diria, começam a mudar seus hábitos. Na verdade, o pessoal está entrando no carro e muitos deles estão pedindo para a gente arriar os vidros, não ligar ar-condicionado, estar com a janela sempre aberta, entendeu? Hospitais de campanha foram erguidos pela Prefeitura, Governo do Estado e iniciativa privada. A preocupação era evitar a falta de leitos para pacientes com Covid e o colapso da rede de saúde. Para os pacientes que, após dias de internação, conseguiam derrotar o vírus, o momento de reencontro com a família era cercado de emoção. Vocês são um anjo, minha vida. Tá? Todos os doutores, todas as enfermeiras, os maqueiros, o pessoal da limpeza, são super importantes pra gente e só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Muito obrigado. Esse prazer de levar o seu familiar de volta para casa, que é muito bom. Muito obrigada. Vou levar ele para casa. Meu amor. E em homenagem aos profissionais de saúde que atuavam na linha de frente de combate à Covid, o Cristo Redentor se vestiu de médico na Páscoa. Um jaleco foi projetado na estátua. No jaleco, mensagens de agradecimento em vários idiomas e um recado para a população: fique em casa. Denúncias de corrupção provocaram a prisão do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, acusado de integrar uma organização criminosa e de fraudes na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha. Dos 7 hospitais de campanha prometidos, no custo total de 850 milhões de reais, apenas 2 foram entregues, o de São Gonçalo e do Maracanã. O custo foi de 256 milhões de reais pagos ao S.Abas. Desde que o governo anunciou a construção dessas unidades, há mais de 4 meses, a Secretaria de Saúde já teve 2 trocas de secretários, sendo que um, Edmar dos Santos, está preso por denúncia de corrupção.
Um dos setores mais atingidos pelas medidas restritivas foi o de bares e restaurantes. O estrago é realmente muito expressivo. A gente está falando de um setor que emprega mais de 110 mil pessoas, ou pelo menos empregava até o início da crise, com mais de 10 mil empresas só na cidade do Rio. E esse setor, ele do dia para a noite, parou de funcionar, simplesmente. A gente fez alguns levantamentos junto a associados que mostraram que mais da metade deles ou pararam de funcionar completamente ou pelo menos perderam mais da metade do seu faturamento. Ou seja, não sobra dinheiro para quase nada. Um levantamento do IBGE confirmou o aumento do desemprego no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento do IBGE, em 4 meses de pandemia, o desemprego cresceu 36% no estado. Este número é maior do que a média nacional, que foi de 27,6%. Ainda segundo a pesquisa, ao final do mês de agosto, o Rio tinha 1.100.000 pessoas sem emprego, 305 mil a mais do que o que tinha sido registrado em maio, quando o número de desempregados era de 840 mil pessoas. Desemprego e aumento da desigualdade social. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas confirmou a queda de renda, principalmente das pessoas mais vulneráveis. Foi uma queda de renda e um aumento de desigualdade do primeiro trimestre desse ano para o segundo, inéditos nas séries históricas. A renda do brasileiro caiu 20,1% em apenas 3 meses. A desigualdade teve um grande aumento nesse período, que pode ser considerado grande. A renda, por exemplo, dos 50% mais pobres caiu 28%, a dos 10% mais ricos caiu também, mas caiu 17,5%. Então, houve um aumento bastante grande, se pode falar de uma recessão excludente. Filas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal. Para amenizar os impactos da crise provocada pela pandemia, o governo federal liberou mais de 200 bilhões de reais, através do auxílio emergencial. Foram 5 parcelas de R$ 600. Reinventar. Esse foi um dos verbos mais conjugados durante a quarentena. O mate da praia foi parar em casa, assim como os acarajés dos tabuleiros das baianas. Muitas de nós sobrevivemos com a venda dos nossos quitutes no tabuleiro, da venda na rua, e devido a tudo isso, a gente teve que parar, analisar, se reinventar, porque eu acho que é a palavra certa desse momento, e pensar em algo para não piorar a situação financeira de cada uma. Quando eu falei que a praia tinha se fechado, mas o mate poderia chegar à casa dele, eles ficaram super felizes. Falaram, Caô, é verdade mesmo? Aí eu falei, já teve 2 ou 3 pessoas que já me deram essa ideia, o que vocês acham? Eu tenho um grupo meu na praia, do WhatsApp, e todos vieram falando, cara, beleza, eu quero ver, eu vou querer 2 e tal. E, acharam super legal. Foi o ano do delivery, das horas a mais diante do computador. A pandemia da Covid-19 impôs novas rotinas. O trabalho presencial deu lugar ao home office. Com mais tempo em casa, teve gente que do dia para a noite se transformou em um verdadeiro mestre cuca. Ficar em casa transformou a culinária em passatempo para Maria Eduarda, de 10 anos. Antes eu fazia bolo com a minha avó e eu adorava. Só que agora, nessa quarentena, eu faço bolo... Minha mãe me ensinou a fazer bolo, uns outros tipos de bolo, e agora eu faço sozinha. A mãe, Paula, descobriu que leva jeito pra coisa. Gente, eu não sabia cozinhar nada, não sabia fazer nada. Essa quarentena me fez mudar tudo. Eu faço prato de doce, prato salgado, fricassê, estrogonofe de carne, de frango, de camarão. Gabriel cansou de comer as mesmas coisas que preparava para levar para o trabalho e hoje está se aventurando mais. Nessa quarentena, cara, não deu outra, assim. Eu enjoei de comer o que eu comia e eu precisei me reinventar, né? Então, fui na internet, pesquisei algumas receitas e achei diversas, muito legais e tomei gosto pela coisa. E hoje eu faço, sei lá, desde um falafel, um hambúrguer de beterraba, eu nem sabia que isso era possível de fazer. É muito interessante ver o aumento da curiosidade em relação a novos hábitos, principalmente a rotina de compra, de alimentação, de higienização dos alimentos, preparo desses alimentos. Então, existem
os dois lados da moeda, né? A angústia de não ter muita segurança de como fazer, de como higienizar, mas, por outro lado, todos nós nutricionistas incentivamos que as pessoas aumentem, né, muito mais o consumo dos alimentos preparados em casa do que os alimentos comprados, por exemplo, em lojas, empresas que vendem comidas prontas ou comidas rápidas para consumo, né? Os chamados fast foods, né? É muito melhor que as pessoas se alimentem com alimentos produzidos em casa. Mônica fez muita coisa na vida, mas seu sonho sempre foi ganhar dinheiro fazendo doces, bolos e artigos de confeitaria. Ela até conseguiu, mas só em datas comemorativas, nada muito frequente. Até que chegou a pandemia e trouxe novas oportunidades. A pandemia, nessa quarentena, fez com que meu trabalho ficasse conhecido. Né? Eu tive o reconhecimento agora do meu trabalho agora nessa pandemia. Então, eu acredito sim, que vai continuar assim. Foram 30 novos clientes fixos. Tem dia que ela chega a fazer 7 pratos diferentes. Valentina ainda não precisa pensar no sustento da casa, até porque tem apenas 10 anos. Mas também soube tirar proveito do momento de crise para conseguir o dinheiro e trocar o computador, que teve um problema. A maioria das minhas férias eu passo ela com a minha avó. Como ela é chefe de cozinha, ela me ensina a cozinhar várias coisas, especialmente comidas doces. E por causa da quarentena eu ando usando muito meu computador, não só para aulas, mas também de vez em quando para entretenimento. Fora do ambiente doméstico, a pandemia também vem sendo um desafio para os pequenos e microempresários do estado. Uma pesquisa do Sebrae, feita com 435 empresários entre os dias 2 e 22 de junho, revelou que 70,7% dos empresários fizeram adaptações nos seus negócios. 19% já tinham estudado o que seria necessário ser feito e 10,2% desconheciam os protocolos de segurança que devem ser tomados. O levantamento mostrou ainda que os empreendedores precisam entender o que querem os consumidores dentro do chamado novo normal. Nesse período de isolamento, o serviço de entrega teve um crescimento gigantesco e os donos dos negócios precisavam se adaptar, principalmente à tecnologia digital. Por isso, o Sebrae lançou uma cartilha que pode ser acessada pela internet. Quem já tinha o delivery não usava como uma ferramenta rápida. Usava, assim, uma vez ou outra, quando tinha necessidade. Como houve a necessidade de todos os restaurantes e bares serem fechados, e eles não poderiam ficar durante muito tempo, né, para garantir a funcionalidade do seu negócio, então eles optaram em usar o delivery como uma ferramenta rápida, trazendo comodidade, trazendo segurança. Isso são coisas que realmente são avaliadas durante quem está implementando. E muitas pessoas não sabiam como fazer isso. E a cartilha ela veio como um orientador, né, dando o primeiro passo de um planejamento. Olha, atenção com isso, atenção com aquilo. E isso foi muito bom para eles. 2020 também marcou a volta do drive-in. Durante o isolamento social, o programa surgiu como uma opção de lazer em 2 lugares, na Lagoa e no estacionamento da Cidade das Artes. O drive-in, durante alguns meses, atraiu uma nova geração e matou a saudade dos mais antigos. Sérgio, na verdade, em março, quando eu comecei, a gente com uma programação, né? Eu entrei na Cidade das Artes em dezembro de 2019 e toda a minha programação, que começaria a partir de março, foi por água abaixo. Né? Dia 16 de março veio o decreto da pandemia, não com lockdown, mas isolamento social. E naquele momento, eu na minha sala, com a minha equipe, falei, pronto, e agora? Né? Um planejamento do ano inteiro que você tem que botar de volta para o bolso, o que a gente vai fazer. No final de semana, no sábado, eu voltei para a Cidade das Artes sozinha, fiquei andando por lá e eu olhei para o meu espaço, para a nossa área externa, falei assim, gente, eu vou fazer um drive-in. E naquela hora, chamei minha equipe, falei assim, a gente vai fazer um drive-in, o contato físico é nulo. Eu presenciei o drive-in da Lagoa, era maravilhoso. Então, comecei, a partir daquele momento, né, isso foi 17 de março, a montar o projeto, construir parceiros,
na verdade, até trabalhar junto com a prefeitura e a vigilância sanitária para eles entenderem que essa ação, esse entretenimento é seguro, né? A Câmara Municipal do Rio começou a discutir a pandemia do novo coronavírus antes mesmo do país registrar o primeiro caso da doença. Em fevereiro, um vereador já cobrava informações da doença à Secretaria Municipal de Saúde. O Rio de Janeiro é a porta mais aberta deste país. Então nós temos o Rio de Janeiro como um polo importante de entrada de pessoas que vêm de todas as partes do mundo. Não podemos dizer que também não venha da China. Além disso, nós temos o fato de o carnaval ser um motivador. Então a nossa preocupação embora a gente saiba que o governo federal já tenha tomado algumas medidas de protocolo para acompanhar a questão do coronavírus, há necessidade que a cidade do Rio de Janeiro, que, como eu disse e repito, é uma porta bastante aberta para a entrada de turistas, que a gente tenha medidas de precaução. Diante do aumento dos casos, a Câmara decidiu adotar uma série de medidas restritivas. A resolução da mesa diretora foi publicada no Diário Oficial. Entre as medidas de restrição estão a redução do número de convidados nos debates públicos, a suspensão da visitação pública, o fechamento do acesso às galerias do plenário e a diminuição do número de sessões solenes. As ações foram adotadas em caráter temporário. A aglomeração no transporte público era uma das preocupações do Legislativo Carioca. A Comissão Permanente de Transportes da Casa realizou uma vistoria no terminal Alvorada do BRT. A Comissão de Transportes da Câmara Municipal realizou uma vistoria no terminal Alvorada da estação do BRT na Barra da Tijuca. Durante a fiscalização, os integrantes da comissão conversaram com os usuários do sistema de transportes e perceberam que as determinações das autoridades sanitárias não estão sendo cumpridas. Nós estamos sugerindo que saia-se um ônibus com as pessoas sentadas, mas também saia um ônibus vazio e ao longo do percurso vá pegando esses passageiros para que não aglomerem pessoas em pé. A gente está cobrando também para que eles façam a demarcação, porque as pessoas estão ficando em fila indiana e não está alcançando também o objetivo de manter o distanciamento social. Em agosto, a Câmara de Vereadores do Rio retomou as atividades presenciais. Logo na entrada, a temperatura dos funcionários era verificada. No chão, uma marcação indica o distanciamento previsto entre as pessoas que deve ser respeitado para evitar a aglomeração. São sinais que indicam um novo normal. Na parte interna do Palácio Pedro Ernesto e no prédio anexo, onde ficam os gabinetes, toda uma sinalização chamando a atenção para as medidas de segurança foram afixadas nas paredes e nos assentos. Cerca de 64 dispensadores de álcool em gel estão espalhados por toda a parte. Tudo para minimizar os riscos de contaminação do novo coronavírus. Mas é fundamental que cada um faça a sua parte para se proteger e proteger também quem está ao seu lado. Todo esse material que está sendo disponibilizado foi solicitado, foi devidamente explorado nas nossas reuniões e para tanto é que fizemos todas essas sinalizações, a distribuição de totens, distribuição de dispensas de álcool em gel, e tivemos o redimensionamento dos elevadores, do número de passageiros dos elevadores. E assim, o uso da máscara é obrigatório como determinação em lei. Houve todo um preparo dos adesivos para orientar sobre distanciamento, da parte informativa através do protocolo, em relação à cobrança do uso de máscara, que é fundamental na entrada da Câmara e durante, enquanto a pessoa está aqui dentro da casa, muito importante o uso correto, cobrindo o nariz, fechando bem próximo ao nariz. A gente também colocou vários totens com gel para que as pessoas possam higienizar as mãos quando não tiverem acesso à água e sabão, então isso facilita bastante. Os servidores da casa que retornaram aos trabalhos presencialmente aprovaram as novas medidas adotadas pela Câmara. Após 4 meses respeitando o isolamento social, as sessões plenárias presenciais foram retomadas na Câmara Municipal do Rio. De acordo com o protocolo, todos os cuidados foram tomados para o retorno dos trabalhos. O vereador Carlos Caiado, primeiro secretário da Câmara, ressaltou a importância do protocolo de segurança para o retorno das sessões presenciais no plenário. Esse plano que foi elaborado pela mesa diretora significa
a meta 5 da Prefeitura, a fase 5 da Prefeitura. Então, há segurança total estabelecida pela comissão, coordenada pelo Coronel Rômulo, da Divisão de Pânico e Saúde, com a anuência da Divisão de Saúde. E é fundamental para que a produtividade da Câmara possa englobar todas as demandas da sociedade carioca. Então, vejo de grande relevância esse retorno da Câmara, respeitando a regra de ouro, a volta gradativa, inclusive com horários de escala dos funcionários. Então, acredito que está de acordo daquilo que a gente imaginava. A sessão foi realizada de forma híbrida, uma parte virtual e a outra no plenário, que contou com a presença de 21 vereadores. As galerias foram liberadas apenas para os assessores parlamentares e de imprensa. Os vereadores elogiaram o protocolo para a retomada dos trabalhos presenciais. O difícil recomeço. Como se adaptar ao novo normal? O setor de turismo, por exemplo, foi um dos mais atingidos pela pandemia. O prejuízo calculado por empresários do setor é de 850 milhões de reais. O turismo começa a dar sinais de melhoras mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Em uma parceria inédita entre o Sindicato dos Meios de Hospedagem e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, foi criada a ação promocional Mais Rio por Menos. O objetivo é acelerar a retomada do setor. O setor hoteleiro fechou as portas em abril por causa da pandemia do novo coronavírus. A reabertura foi a partir de junho, mas o mercado ainda sente os efeitos provocados pela Covid-19. O prejuízo chegou a 850 milhões de reais. Então é uma perda absurda, mas não é só a perda financeira que a gente conta, né? A gente conta muito com a perda também das pessoas que perderam seus empregos, né? Das pessoas que tiveram seus contratos suspensos. Foi muita gente, foi muita coisa que aconteceu e muita adaptação que teve que ser feita nas empresas. Então, todo mundo se reestruturou, todo mundo se repensou, aprendeu a trabalhar com menos, sabe, fazer mais com menos. E é assim que a gente vai ter que ser daqui para frente. Na verdade, esse é o novo normal. Bares e restaurantes do centro também tentam se reestruturar, mas enfrentam uma grande dificuldade. Com muitas empresas ainda adotando home office, os clientes sumiram. Sexta-feira, 12h10. A placa na porta dá as boas-vindas aos clientes. Protocolos de segurança, ok. Mas o que se vê é um movimento bem diferente de antes da pandemia. Naquela época, a essa hora, os restaurantes do centro estariam lotados, bem diferente dos dias de hoje. A adoção do home office por grandes empresas no Rio acabou reduzindo o número de pessoas nas ruas. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com base em dados do IBGE, mostra que cerca de 11% da população empregada continua trabalhando de casa. São mais de 8 milhões de pessoas. O medo do seu José é que essa situação dure ainda mais tempo. Eu dependo das grandes empresas aqui, tipo Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Firjan, Teatro Municipal e muitos advogados. O que acontece, não vem mais ninguém. Está todo mundo em casa e meu medo é que as empresas gostem da ideia e não voltem mais. Isso me aflige muito. Durante a pandemia, 20% das empresas do setor fecharam as portas de vez. Os dados são da Associação Nacional de Restaurantes. São 220 mil vagas de emprego a menos. De setembro a outubro, as vendas do setor representam apenas 40% em relação ao mesmo período de 2019. Cancelas levantadas. A cobrança de pedágio da linha amarela está suspensa. A Justiça autorizou a Prefeitura a assumir a administração da Via Expressa. A tarifa era de R$ 7,50, cobrada nos dois sentidos da linha amarela. 1000 dias sem Marielle. Um crime ainda sem respostas. A pergunta, quem matou Marielle Franco e Anderson Gomes, ainda permanece sem resposta. A Polícia Civil investiga, mas não consegue resolver o caso. No dia 14 de março de 2018, após sair de uma agenda política, a vereadora seguia para casa, quando seu carro foi alvo de tiros. A parlamentar e o motorista morreram na hora. A assessora de Marielle sobreviveu. Até o momento, foram presos o policial militar reformado Rony Lessa, que é apontado como o autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio de Queiroz, que teria dirigido o veículo. Até o momento, os dois ainda não foram a julgamento em júri popular.
8 de dezembro completam 1000 dias da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. E a data não passou em branco. A Anistia Internacional e o Instituto Marielle Franco fizeram um ato simbólico com a colocação de mais de 500 despertadores em frente à Câmara Municipal. O protesto continuou pelas redes sociais com a hashtag 1000 dias sem Marielle. Por 2 vezes, a Câmara do Rio disse não a pedidos de abertura de processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. O primeiro caso tinha como base a denúncia do uso de servidores municipais, comissionados, para impedir o trabalho de jornalistas em unidades de saúde da capital, os chamados guardiões do Crivella. Por apenas 2 votos de diferença, com um placar indicando 25 a 23, os parlamentares decidiram pelo arquivamento do pedido. No mesmo mês de setembro, os vereadores rejeitaram mais um pedido de afastamento do prefeito. Dessa vez, a acusação era de que Marcelo Crivella integrava um suposto esquema de corrupção na administração municipal, com direito à existência de um QG da propina dentro da prefeitura. Por 24 votos a 20, o pedido foi também arquivado. Os vereadores instalaram 2 CPIs para investigar as denúncias contra o prefeito do Rio. Se Marcelo Crivella conseguiu escapar dos processos de impeachment, Wilson Witzel não teve a mesma sorte. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou o relatório que pediu o afastamento do governador do Rio por supostas fraudes no sistema de saúde do estado. No lugar de Witzel, assumiu o vice-governador Cláudio Castro. O tribunal misto, formado por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, decidiu dar prosseguimento ao processo de afastamento definitivo de Wilson Witzel por crime de responsabilidade. Por decisão do mesmo tribunal, Witzel foi obrigado a desocupar o Palácio Laranjeiras. E a televisão está em festa. Há 70 anos acontecia a primeira transmissão de TV no país. A primeira transmissão aconteceu no dia 18 de setembro de 1950, na cidade de São Paulo. A pioneira foi a TV Tupi, de Assis Chateaubriand. 200 aparelhos foram instalados por toda a cidade. Atônitos, os poucos que conseguiram assistir se depararam com a atriz Sônia Maria Dorsi, que na época tinha apenas 6 anos e estava fantasiada de índia, símbolo da emissora. Ainda era tudo tão precoce que a Tupi não tinha programação definida para o dia seguinte. Uma saída foi copiar os programas que faziam sucesso na rádio. Mas os tempos passaram e o que era amador virou profissional. O produto que era de elite virou popular. Uma programação foi surgindo pensando em cada telespectador. A diversidade ganhou espaço, o jornalismo também. Cid Moreira e Hilton Gomes leram as primeiras notícias do Jornal Nacional. Pelas telas da TV passaram grandes coberturas. A primeira delas, a ida do homem à Lua. Teve também a Guerra do Iraque, a clonagem de animais, o atentado terrorista das Torres Gêmeas, o acidente aéreo da Chapecoense e tantos outros. Por falar em televisão, 2020 foi um ano especial para a Rio TV Câmara. Em maio, a emissora passou a transmitir programação também em emissora aberta, através do canal digital 10.3. O presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Felipe, anunciou a novidade. Quero fazer um registro histórico aqui hoje, que a partir desse instante, nós estamos em TV aberta 24 horas. Foi uma grande vitória da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos ao Congresso Nacional e em especial também à vereadora, à ex-deputada, ex-vereadora, que muito contribuiu para que conseguíssemos obter esse instrumento de comunicação tão poderoso e importante e que será muito útil à cidadania. E o Câmara Rio Notícias, telejornal diário da emissora, que leva à população informações legislativas e sobre a cidade do Rio de Janeiro, completou uma marca histórica, 800 edições.
A cobertura das sessões plenárias, o acompanhamento dos trabalhos das comissões permanentes e especiais e também das CPIs, ações parlamentares dentro e fora do Palácio Pedro Ernesto, o dia a dia dos vereadores. Tudo isso é destaque no nosso CRN. Era uma necessidade, a gente vê isso hoje em dia, que os vereadores procuram a TV para falar, eles querem falar, são, enfim, assíduos em diversos programas que a gente tem, eles realmente, então, acho que é um produto para eles. Né? Enfim, a Câmara existe porque existem vereadores, a Rio TV a Câmara existe porque existem os vereadores, e a ideia é que o que a gente faça seja uma coisa voltada para o vereador, mas que ele sirva de, vamos dizer assim, um elo para a sociedade como um todo. Desde o dia 6 de maio, a programação da Rio TV Câmara passou a ser transmitida na TV aberta. Além do canal 12 da NET, do nosso canal no YouTube, o CRN pode ser visto no canal digital 10.3, a partir de meia-noite. E para o futuro, os planos incluem uma mudança de horário do CRN e uma nova edição, aumentando o espaço na programação do noticiário legislativo. O nosso desafio vai ficar muito maior, porque a gente tem uma responsabilidade muito maior, porque estamos 24 horas no ar, tendo que levar informação não só do legislativo, como da cidade também. A ideia é que o CRN, que tem uma edição que agora está à meia-noite, ele passe a ter 2 edições durante o dia, e de preferência ao vivo. A ideia é que a gente faça o CRN logo após acabar a sessão aqui na Câmara, a gente já entre de lá com o repórter chamando, enfim, a pessoa já chame de lá ao vivo e depois dê continuidade do estúdio com o resto das matérias. É um desafio, é uma coisa realmente nova essa das 24 horas, e a gente está, enfim, preparado, pronto e ansioso para que isso possa ser feito logo. E pela primeira vez, a Rio TV Câmara transmitiu a propaganda eleitoral dos candidatos a vereador do Rio. A transmissão aconteceu na TV aberta, no canal digital 10.3, de 9 de outubro a 12 de novembro. No esporte, o Brasil comemorou 70 anos do Maracanã. O estádio foi inaugurado no dia 16 de junho de 1950, sem estar completamente pronto, o que só aconteceu 15 anos depois. A primeira partida foi um amistoso entre as seleções do Rio e de São Paulo. Os paulistas venceram por 3-1. O primeiro gol do Maracanã foi marcado por Didi, então jogador do Fluminense. No momento em que é dado ao público brasileiro o estádio municipal que muita gente combateu, muita gente desacreditou, mas que Mendes de Moraes transformou numa realidade palpável, magnífica, esplêndida, estonteante. 200 mil pessoas lotaram o estádio, certas de que iriam testemunhar o primeiro título mundial da seleção brasileira de futebol. Mas o destino tinha outros planos. Quando Didia fez o segundo gol do Uruguai, um silêncio aterrador tomou conta do estádio. A derrota por 2-1 é considerada a maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mas o tempo foi criando novas páginas para uma história contada por jogadores que se tornaram lendas. A constelação de craques e artilheiros que escreveram capítulos inesquecíveis das 7 décadas do Maracanã criou gerações de apaixonados torcedores que deram alma ao gigante de concreto. Mateuzinho no ângulo, entrou! Gol! Zica! Mítico, o estádio se tornou um símbolo do Rio e uma extensão da vida de muitos cariocas. E vida longa para o nosso Rei Pelé, que completou 80 anos. Eleito o maior atleta do século XX, Pelé marcou mais de 1000 gols e ficou conhecido como o Rei do Futebol. Eterno, genial, rei, atleta do século. Quantos adjetivos seriam necessários para descrever o que Pelé fazia em campo? Os números também ajudam a explicar o que Pelé representa para o futebol. Do Bauru, time onde começou a jogar em 1952, até o Cosmos, equipe americana, onde encerrou a carreira em 1977, foram 25 anos encantando o planeta. Marcou 1.281 gols, 95 deles pela seleção brasileira. Até hoje é o seu maior artilheiro. Disputou 4 Copas do Mundo e ajudou o Brasil a vencer 3. Um dos momentos mais esperados da carreira de Pelé aconteceu também no então maior estádio do mundo.
Andrada, goleiro do Vasco na época, foi escolhido pelo destino para entrar para a história do rei. Atenção, foi pra bola, bateu, mil gols de Pelé em Maracanã, 1000 gols do mais fabuloso jogador de futebol que o mundo já conheceu. 100 anos, completar um centenário de vida é motivo para muita comemoração. Para o ator e dublador Orlando Drummond, 2020 foi um ano especial. O artista ganhou uma biografia, uma obra do jornalista e fã Vitor Gagliardo. O ator e dublador fez as vozes das versões brasileiras de vários personagens de desenhos animados. Você disse que se eu aceitar o trabalho... Em um século, não faltam histórias inusitadas. Quem não se lembra do Scooby-Doo? Scooby-Doo. Lembra do Scooby-Doo? É muito forte. Até hoje, as crianças lembram. Orlando Drummond, versão brasileira de autoria do jornalista Vitor Gagliardo, é uma homenagem de um fã que se divertia desde criança com a voz do ídolo. Ele conseguiu reunir em um livro muitas curiosidades que passam pelo rádio, teatro, cinema e televisão. O seu peru, um dos personagens mais populares da escolinha do professor Raimundo, foi rejeitado na época por um ator que não queria interpretar um gay. A irreverência do ator rendeu vários bordões. Te dou o maior apoio. Glória, com 86 anos, é a maior testemunha de uma cumplicidade marcada pelo amor. A frase que explica essa sintonia do casal é quase um mantra. Orlando Drummond repete com frequência: a palavra mais próxima do amor é o humor. 2020 marca o centenário de nascimento de 4 representantes da cultura, que, à sua maneira, conquistaram uma legião de fãs. Clarice Lispector, Carmen Costa, Elisete Cardoso e Frederico Fellini completariam 100 anos em 2020. Carmen Costa foi uma das primeiras cantoras negras a fazer sucesso no Brasil. Na era do rádio, gravou centenas de canções e foi a intérprete original da marcha do Bola Preta. O cordão do Bola Preta, por exemplo, ela gravou Quem não chora não mama, segura meu bem, a chupeta. Todo mundo ouve a voz, mas ninguém sabe que é a Carmen Costa. Só as pessoas mais com mais idade é que sabem. Carmen foi tombada pela Câmara do Rio como Patrimônio Cultural do Brasil e morreu aos 86 anos. Volto pra casa batida, desencantada da vida. Elisete Cardoso alcançou a consagração nos anos de 1950, quando gravou grandes sucessos como Canção de Amor e o álbum Canção à Meia Luz. Sofrendo a desilusão que me invade. As grandes vozes são as que eu adoro e de fato, porque eu ainda que seja muito associada à Bossa Nova, o que é uma imensa alegria e honra. A Bossa Nova nem precisa de grandes vozes, mas eu gosto das vozes enormes. Voz de Elis, voz de Dalva, voz de Elisete, né? E enormes até, assim, relativamente enormes, mas grandes, como é Nana, por exemplo, Nana Caymmi. E a Elisete é a mãe de nós todas. Frederico Fellini foi homenageado com uma mostra de cinema no CCBB, no mês em que completaria 100 anos. Foram reunidos 24 filmes do cineasta italiano. Foi a mais completa retrospectiva de Fellini, já feita no Brasil. Ele marcou muito por ser transgressor de uma linguagem rotineira do cinema. Ele inovou bastante, não só em termos de linguagem, como também em termos de temáticos. E ele abordou de forma muito irreverente temas que eram muito difíceis de serem tratados numa determinada época. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, na época uma república da União Soviética, e aos 2 anos chegou ao Brasil. Em 1943, obteve cidadania brasileira. Considerada uma das maiores escritoras do país, Clarice foi traduzida para 32 idiomas e publicada em 40 países. Foi romancista, contista, tradutora, cronista e jornalista.
mas nunca ocupou cadeira na Academia Brasileira de Letras. Na primeira Bienal Virtual do Livro, Clarice recebeu uma homenagem especial. A escritora concedeu apenas uma entrevista em televisão em 1977 à TV Cultura. Eu acho que enquanto não escrevo, eu estou morta. A escritora faleceu em 1977, aos 56 anos, vítima de câncer. E ela realmente virou uma referência, tanto que quando ela faleceu, ela já era realmente uma escritora considerada assim a maior escritora, né, naquele momento, né, ou das maiores, assim, realmente ela tinha um lugar privilegiado. Clarice Lispector alcançou a culminância no Brasil e no mundo, portanto é motivo de orgulho nosso, e eu em especial porque acompanhei durante anos o trabalho dela, o talento, o gênio de Clarice Lispector. Em 2020, o Brasil se despediu de personagens que marcaram a política, o esporte e a cultura do país. Alfredo Sirquis foi vítima de um acidente de carro. Um dos fundadores do PV, Sirquis foi vereador no Rio por 4 mandatos, entre 1989 e 2000. Jorge João Silva, o Jorginho da SOS, foi mais uma vítima da Covid-19. Morreu aos 66 anos. Jorginho foi representante do Parlamento Carioca por 3 mandatos, entre 2005 e 2016. O coronavírus também tirou a vida da atriz e radialista Daisy Lucid, aos 90 anos. Além de interpretar diversos papéis em novelas e comandar um famoso programa de rádio, Daisy foi deputada estadual e eleita vereadora em 1976, na primeira legislatura da Câmara do Rio. Depois, retornou à casa na década de 90. No esporte, Valdir Espinosa, 72 anos. Ele ocupava o cargo de gerente de futebol do Botafogo, onde como técnico foi campeão carioca em 1989, ajudando o clube a encerrar um jejum de 21 anos, sem conquistas do campeonato regional. Antes, em 1983, Espinosa comandou o Grêmio, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. O jornalismo esportivo perdeu Nilton Zarani. Ele foi um dos criadores do futebol de salão. Pelo América, Clube do Coração, Zarani conquistou mais de 20 títulos como atleta de futsal, treinador, coordenador e diretor de esportes. Morreu aos 93 anos, em decorrência de AVC e pneumonia. O mundo do esporte também chorou a morte de Maradona, um dos maiores craques da história do futebol. Na cultura, foi um ano marcado por muitas perdas. Moraes Moreira morreu em casa aos 72 anos. Preta Pretinha é uma das faixas mais famosas do segundo álbum dos Novos Baianos, grupo criado por Moraes Moreira e outros nomes no final dos anos 60 do século passado. O disco, lançado em 1972, é uma mistura de bossa nova, choro, frevo, rock e baião e já foi apontado como o melhor da música pop brasileira em todos os tempos. Flávio Migliaccio, 85 anos, foi encontrado morto em um sítio em Rio Bonito. Foram mais de 30 participações em novelas, séries e filmes. Entre os papéis de destaque, o Tio Maneco, do filme Aventuras com Tio Maneco e Xerife, do seriado Shazam, Xerife e Companhia. O último trabalho foi na novela Órfãos da Terra. A literatura brasileira ficou mais pobre em 2020. Considerado mestre dos contos, o escritor Sérgio Santana morreu aos 78 anos, vítima da Covid. Por 4 vezes, foi o vencedor do Prêmio Jabuti, o de maior prestígio na literatura brasileira. Sérgio Santana teve a obra traduzida para o alemão, italiano, francês e tcheco, além da adaptação dos livros para o cinema. Lanfranco Aldo, mais conhecido como Lan, era um dos cartunistas mais famosos do país. Italiano com alma brasileira, ele morreu aos 95 anos, vítima de pneumonia. Nas caricaturas, Lan reproduzia as 2 maiores paixões, o carnaval e as mulheres. A marca registrada era o desenho da mulata brasileira. Sérgio Ricardo morreu aos 88 anos. Cantor, compositor e também com alguns trabalhos como ator. Ele participou de vários momentos importantes da cultura brasileira, como a bossa nova e o cinema novo. Uma cena marcou a história do músico. Sérgio Ricardo quebrou o violão
e o atirou na plateia após ser vaiado durante o terceiro festival da MPB em 1967. A música popular brasileira também perdeu o talento de Aldir Blanc. O cantor Aldir Blanc foi vítima da Covid-19. A morte do cantor, aos 73 anos, marca o fim da poesia inteligente que misturava os extremos, como em O Bêbado e A Equilibrista. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. O país também perdeu a primeira Miss Brasil da história. Marta Rocha morreu em Niterói vítima de infarto. Foi sepultada no cemitério do Santíssimo Sacramento. Viveu 83 anos como o principal ícone da beleza brasileira. Marta Rocha entrou em cena no ano de 1954, marcado pelo suicídio do presidente Getúlio Vargas. Naquele ano havia muita incerteza política, mas a beleza exuberante da baiana funcionou como colírio para o povo. A primeira Miss Brasil ficou em segundo lugar no concurso Miss Universo por causa de 2 polegadas a mais no quadril, ou seja, pouco mais de 5 centímetros. A cidade do Rio de Janeiro tem um novo prefeito. Os eleitores foram às urnas e escolheram um velho conhecido da política municipal. Bacharel em Direito, Eduardo Paes, aos 51 anos, assume a prefeitura pela terceira vez. Ele derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella, que tentava a reeleição. No total, Paes teve 1.629.319 votos, ou 64%. Já Crivella obteve 913.700 votos, o que representou 35,93%. Votos brancos, 5,03%. Nulos, 13,77%. Em relação às abstenções, um recorde, 1.720.154, uma votação maior do que a do vencedor. O Carioca também escolheu 51 vereadores para a legislatura de 2021 a 2025. A renovação na Câmara Municipal vai ser de 33%. Confira agora os 51 vereadores eleitos pela ordem de votos. Tarcísio Mota, do PSOL, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, Gabriel Monteiro, do PSD, César Maia, do DEM, Chico Alencar, do PSOL, Marcos Braz, do PL, Rosa Fernandes, do PSC, Carlos Caiado, do DEM, Lindbergh Farias, do PT, Tainá de Paula, do PT, Luciano Vieira, do Avante, Mônica Benício, do PSOL, Inaldo Silva, do Republicanos, Tereza Berger, do Cidadania, Felipe Michel, do PP, João Mendes de Jesus, do Republicanos, Júnior da Lucinha, do PL, Márcio Ribeiro, do Avante, Vera Lins, do PP, Tânia Bastos, do Republicanos, Tiago K. Ribeiro, do DEM, Rafael Aloysio Freitas, do Cidadania, Jorge Felipe, do DEM, Verônica Costa, do DEM, Alexandre Esquerdo, do DEM, Raimon, do PT, Jairinho, do Solidariedade, Luiz Carlos Ramos Filho, do PMN, William Coelho, do DC, Dr. Carlos Eduardo, do POD, Paulo Pinheiro, do PSOL, Ulisses Marins, do Republicanos, Laura Carneiro, do DEM, Thaís Ferreira, do PSOL, Zico, do Republicanos, Jair da Mendes Gomes, do PROS, Wellington Dias, do PDT, Marcelo Arar, do PTB, Jones Moura, do PSD, Renato Moura, do Patriota, Celso Costa, do Republicanos, Dr. João Ricardo, do PSC, Pedro Duarte, do Novo, William Siri, do PSOL, Dr. Gilberto, do PTC, Rocal, do PSD, Dr. Marcos Paulo, do PSOL, Valdir Brazão, do Avante, Márcio Santos de Araújo, do PTB, Rogério Amorim, do PSL, Vitor Hugo, do MDB. E no final de 2020, o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felipe, assumiu a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella foi preso, acusado de corrupção. Uma ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu o prefeito Marcelo Crivella. De acordo com as investigações, empresários pagavam para ter acesso aos contratos assinados na prefeitura, que podem chegar a 50 milhões de reais. Além do prefeito, foi preso Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, e apontado como operador do esquema.
Também foram levados à cidade da polícia o delegado aposentado Fernando Moraes, Mauro Macedo, que foi tesoureiro da campanha de Crivella, e os empresários Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos. O ex-senador Eduardo Lopes, um dos alvos, não foi encontrado em casa. Todos os envolvidos foram denunciados pelo MP pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com a prisão do prefeito Marcelo Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, vereador Jorge Felipe, assumiu o cargo de prefeito do Rio até 31 de dezembro. Na linha sucessória, Fernando McDowell, vice-prefeito da cidade, seria o sucessor, mas ele morreu em 20 de maio de 2018. Por meio de nota publicada no Facebook, Jorge Felipe tranquilizou os moradores da cidade, explicando que o Rio não ficará sem comando. Jorge Felipe garantiu que vai tomar as rédeas da situação. Jorge Felipe está no 7º mandato como vereador. É o atual presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela 6ª vez consecutiva. Nascido e criado em Bangu, é formado em Direito e tem 70 anos. Jorge Felipe é autor da lei que implantou na cidade as escolas de horário integral em turno único. Por meio da lei, foram criadas as escolas do amanhã, com aulas de reforço, atividades esportivas e culturais, lazer e refeições. Como vereador, é autor de leis importantes como a criação da Guarda Municipal, a obrigatoriedade de acesso para deficientes físicos nas calçadas e os assentos prioritários nos transportes públicos para deficientes, idosos e gestantes. Desde o surgimento do novo coronavírus, o mundo se mobilizou por uma vacina que pudesse combater a Covid-19. Em alguns países, ela já é uma realidade. E aqui, que tipo de vida teremos em 2021? Essa retrospectiva chega ao fim na torcida por um Rio melhor e com mais saúde para todos. Obrigado pela companhia e até a próxima.